Então, minha saudação a todos. Hoje aqui, nossa live da quarta-feira, né? E vou estar regando Café com Cristo. Café com Cristo hoje deu um aviso, assim, para que é um momento importante, está se consagrando, está em oração. O Ministério da Palavra tem falado isso. E olhar onde é que pode ter brechas, né? Ter lugares que possa estar atrapalhando o meu crescimento espiritual. Então, nós vamos estar vendo isso hoje. Então, eu coloquei o título O lícito que não convém ou Escolha a mesa do Senhor. Vamos trabalhar em cima desse tema, né? Para ajudar nós a olhar as coisas que podem estar atrapalhando o meu crescimento espiritual. Então, vamos começar fazendo uma leitura da palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aqui do 21 ao 23. 1 Coríntios 10, do 21 ao 23. Que fala assim: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Vamos estar trabalhando em cima desse tema hoje aqui. Vamos ver mais a fundo esse tema aí, para a gente poder, então, visualizar coisas que possam estar atrapalhando o nosso crescimento espiritual. Mas, para começar, então, pedir para a Nora fazer a oração inicial, logo depois vão estar ouvindo 2 cânticos. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós chegamos a Ti nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, porque ainda pensamos, sentimos, falamos, agimos independentes de Ti. Clamamos, ó Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito seja entronizado agora na nossa mente, no nosso coração, que possamos, Senhor, estar voltando, Senhor, todo o nosso foco para Ti nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Desde já Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça com cada um de nós, Senhor. Continua a Tua obra nas nossas vidas. Nos une a Ti nesse momento, Senhor. Queremos entrar em unidade com o Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Desde já Te louvamos e Te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem
louvores ao teu nome. A ti, Senhor, salmodiarei e cantarei louvores ao teu nome, porque me faz andar por veredas planas, porque me faz andar por caminhos justos, que a tua vida em meu ser ache lugar, que a tua vida em meu ser ache lugar. Cantarei a ti, pois meu coração já se arrependeu de viver assim, tão longe de ti, nos caminhos meus. Me mostrou tua luz e me convenceu a ouvir só a ti. Aceitei tua correção, pois é mais que um direito teu, e aqui estou só pra te servir. Amém. Continuamos aqui com a palavra do Senhor, a maravilhosa palavra que liberta, que ajuda a gente a alcançar a vitória de ser nova criatura. Essa notícia, essas palavras, que na verdade é um espírito, é uma pessoa que tem poder sobre aquilo que nos escraviza, aquilo que nos derrota, que é o velho homem, produzido pelas trevas para destruição e morte eterna, mas o nosso Deus, o Criador, trouxe um plano, fez uma inserção maravilhosa para mudar a nossa destinação futura, Ele encarnou e veio ao mundo, o nosso Deus, e veio trazer a vitória que tanto estas almas precisam, a salvação divina, a libertação da sepultura eterna, do fogo eterno. Nós estamos livres, já temos motivos de sobra, irmãos, motivos de sobra para agradecer a Deus dia e noite por estes feitos maravilhosos que provam o seu amor por esta criatura tripartida chamada homem. Ele nos recuperou das trevas para a luz. Ele nos tirou do mundo do pecado e nos trouxe para a vida. Como nós já temos motivos suficientes. E o que mais nos entristece é que pessoas agraciadas com esta vitória retumbante, maravilhosa de Deus, ainda está misturado com o mundo, tentando achar paz, felicidade, lá nas bolotas de porco. Vamos lá, se misturar com as coisas mundanas e naturais, sonhando, achando que aqueles momentos de intimidade com a inimizade divina que é o mundo, que vão obter alguma vantagem, alguma alegria, alguma felicidade. Como podem pensar isso conhecendo o Evangelho, irmão? Como pode uma pessoa se misturar nas trevas, sendo luz? Eu não consigo entender. Não consigo entender. Como entristece o Espírito Santo, imagina você carregar o Espírito Santo para o mundo, para as programações, esses manjares de Satanás, que todos nós conhecemos, já passamos por essas coisas, umas coisas degradantes assim, sabe? E a pessoa fica lá, se alegrando naquilo, achando que a carne sendo satisfeita, os ídolos do coração sendo satisfeitos.
na verdade, estão à procura de coisas que nunca vão achar. Porque lá só tem diabo, tem Satanás. Vão achar o que lá? Você não está procurando Satanás, você já tem Cristo. Mas quando uma pessoa volta para o mundo, está procurando Satanás de novo, está querendo voltar para o antigo relacionamento, na verdade. Está gostando, está sentindo saudade do antigo marido. Saudosismo, né? Mas tu não é mais dele. Ele morreu. Nem eu sou mais dele. Ele morreu. Não adianta você afagar um defunto. Ele pouco pode fazer algo por você. Então vamos ficar nas linhas da igreja, irmão. Vamos investir no reino. Vamos buscar conhecimento de espiritual. Vamos crescer espiritualmente. Vamos ter comunhão sadia com as pessoas, com os irmãos. Vamos juntos, mutuamente, batalhar pela fé. Vamos sair dessas coisas que não processam crescimento de vida, mas que só fazem a nossa mente cada vez mais sofrer e o Espírito Santo entristecer. Veja bem, o Espírito Santo está morando aqui, no crente. Mora dentro de nós. Nós somos casa de Deus. Aí você leva a casa de Deus para saracotear num baile, por exemplo. Vai lá para levar. Deus está carregando Deus, você é a arca de Deus. Mas o que você vai fazer lá, irmão? Me diz, o que tu vai ganhar naquilo? Se Deus já te deu o maior presente desse universo, que é a vida divina, Ele não gosta dessas coisas, não quer essas coisas, e diz de ser inimizade. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está lá, Deus não está lá. Lá está o eterno derrotado, tentando afastar você do crescimento de vida, distraindo você de Cristo. Amém? Sai dessas coisas, irmãos. Seja sábio, inteligente, pelo menos inteligente. Se essas coisas te dessem vantagem, você estava cheio de riquezas hoje, porque viveu no mundo tantos anos. Mas não arrumou nada lá, só perdeu. E quer voltar. Eu não consigo entender isso. Sinceramente, não. O apóstolo Paulo falou de uma palavra e que nós, assim, não estamos dando importância, irmão, na igreja. Eu queria ver com os irmãos agora, em 1 Coríntios, capítulo 6, porque nós conhecemos o Evangelho do Reino. Veja, para aqueles que só conhecem a graça, isso é perfeitamente normal. Mas para nós que conhecemos a mensagem do Reino, que faz a gente vencer o velho homem nesta era, colocar ele debaixo dos nossos pés nesta era, o Evangelho do Reino te proporciona capacitação, habilidade para chegar lá. E aí você olha essa palavra, a gente falou já muito dessa palavra, mas o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, trouxe um ensinamento precioso para nós da igreja, para manter eficácia, velocidade, rapidez no nosso crescimento de vida e de transformação completa da nossa vida. Nós não podemos jogar tempo fora, irmão. Não podemos. Amém? Não podemos jogar tempo fora. E a gente tem que observar essas palavras, porque os dias estão assim, cada vez menos graça, mais dificuldade, mais pressão espiritual, mais luta espiritual, mais batalha. Temos que voltar à prática da oração, irmãos. Temos que voltar a orar, irmãos. Voltar a orar. Parar um pouco com o WhatsApp, com o Face, vamos voltar a orar.
Amém? Porque a gente gasta horas e horas e horas em coisas que não processam a edificação espiritual, crescimento de vida. Vamos gastar um tempo para orar também, que é muito importante. Agora é hora de combater, de não permitir que o inimigo e as trevas venham atrapalhar o crescimento dos irmãos. Orar pelas lideranças, para eles ficar firmes, pelos irmãos, para ficar firme na videira. Orar para que eles produzam uvas, porque senão Deus pode cortar esses ramos, irmão. Vamos orar para que os irmãos se sintam sensibilizados, tocados pelo Espírito Santo, para produzirem uvas. O Senhor da vinha está muito severo nesses momentos que a graça desvanece. Ele quer uvas. Ele quer uvas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Seja sábio. Amém? Deus vai te manter naquela linha que você pode receber a vitória já neste momento, nesta era, irmão. Volte à oração. Volte a orar. Deus está falando isso conosco já há vários dias. Volte à prática da oração. Todos nós precisamos agora clamar a Deus. Tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, que está diante dos nossos olhos, é alvo da nossa intercessão. Anotem isso. Anotem. Na minha vida e no que eu vejo. Tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, alinhado com o desejo e o plano de Deus, é alvo da nossa intercessão. Não é alvo de crítica, de briga, de rixa, de julgamento dos irmãos. É alvo da intercessão. Amém? Vamos voltar a essa prática. Vamos jejuar, irmão. Vamos voltar a jejuar. Vamos nos consagrar. Porque os dias estão cada vez mais difíceis de romper. O Ministério da Palavra está te alertando, está te avisando. Para de ficar na vidinha fácil. Te consagra, irmão. Pega materiais, passa a te atualizar, faz essas atualizações que você precisa. Talvez a tua mente já esqueceu todos os princípios. E não tem assim nenhuma mais sensibilidade para com este trabalho de edificação da igreja que Deus está fazendo. Você está insensível, você tem que voltar a fazer a tua consciência funcionar, ela tem que te incomodar todos os dias. Isso não é certo, aquilo tu faz, te dá paz, isso te dá mal-estar, não faz. Faz a consciência trabalhar, irmão, consagra-te. Olha que são conselhos maravilhosos que Deus está te dando para mim e para você nesse dia. Para de julgar, começa a orar e jejuar. Amém? É tipo uma equação, assim de segundo, aquela equação de segundo grau, né? Você vai decompondo, vai decompondo, vai decompondo, vai decompondo. Aí até chegar no fim lá, aí você vai colocar consagração na parte de cima, nesta fração, e embaixo está julgamento. O que quer dizer? A consagração subjugou o julgamento. Em vez de ser lá 5/8, né, 10/9, vai ser consagração, e embaixo vai ser julgamento. A consagração vai fazer com que a tua consciência fique tão ativa e viva que você vai colocar debaixo dos teus pés esse senso crítico do velho homem, esse julgamento, essa justiça que é trapo de imundícia, a justiça humana. Põe debaixo dos teus pés, pisa em cima dela e diz, esguela ela e diz, tu não vai falar mais. Passa a interceder pelos irmãos, passa a orar, passa a dar modelo de santidade para os irmãos copiarem, em vez de criticar eles.
Passa a viver o teu padrão de santidade, porque eles vão olhar e vão dizer, poxa, esse homem é de Deus, essa irmã é de Deus. Olha o que ela está fazendo, olha como ela vive. Isso não é humano, aquilo são as virtudes do nosso Senhor. Porque nós queremos colocar todos na linha que está na nossa volta, né? Mas não queremos orar e jejuar e mostrar modelo de santidade. Quer dizer, vamos pregar moral? Se nem estamos adequados ainda? Mas estão fazendo essas coisas. Vamos ler 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Hoje, usar o WhatsApp é lícito. Facebook é lícito. Jantar fora é lícito. Jogar futebol é lícito. Ir ao cinema é lícito. Se o filme não for pornográfico e maligno. Ler livros é lícito. Tirar curso é lícito. Gastar tempo com as coisas naturais, tudo é lícito. Que não sejam pecaminosas. E que não sejam, mas sejam coisas naturais. Só que todo o envolvimento nosso com as coisas naturais e que não são necessidades. Olha o que eu estou dizendo, irmão. O apóstolo aqui está dando isso coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, eu tenho que saber fazer uma filtragem na minha vida de toda o meu acesso a programações e o meu envolvimento com as coisas naturais, e tenho que fazer uma filtragem, uma análise para ver o que edifica, o que é dispensável, o que não é necessidade, o que eu posso eliminar do meu quadro de vida. Porque eu preciso tempo para orar, eu preciso tempo para ler os materiais, eu preciso tempo para escutar os materiais, eu preciso tempo para ouvir materiais, porque eu preciso manter minha mente sempre atualizada com o conhecimento da verdade, porque esse conhecimento da verdade me liberta. Eu preciso orar e jejuar, eu preciso pregar, eu preciso ir a grupo familiar, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso evangelizar. Eu preciso de tempo para essas coisas. Amém? Então, tudo aquilo que não me convém, que não me gera crescimento de vida e não é minha necessidade, é dispensável na minha pauta do plano de vida natural. Eu posso fazer muitos ajustes na minha vida para sobrar mais tempo para Deus. Amém? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, que sabedoria que entra no nosso dia a dia para arrumar o nosso plano diário de vida. Que maravilha isso aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Tradições, hábitos, costumes também. Essas coisas tudo nos tiram tempo. Manias que nós temos, nos tiram tempo. Né? Eu me lembro, eu morava numa casa com 6 pessoas e sempre tinha 3 de acréscimo. Então, para você, tinha um banheiro só naquela época. Imagina, para você tomar um banho. Aí tinha um lá que cantava 50 músicas dentro do chuveiro, aí ficava 6 esperando, com a roupa na mão, para tomar um banho. Né? Então, era uma brigaçada na casa, assim, porque ninguém tinha paciência de aguentar aquilo. Né? Aí tinha outro que tomava banho em 5 minutos, não lavava nada, mas tomava em 5 minutos. E aí, essas coisas todas
Tudo que a gente pode fazer, a gente tem que equacionar o tempo, irmão. Não precisa exagerar em nada. Porque Satanás nos desequilibra mentalmente para ficar dando ênfase demasiada para coisas que não é necessário a gente estar fazendo aquilo. Por exemplo, tudo que a gente aprende errado, continua fazendo errado. Mas de repente tu conhece Deus, tu pode começar a ajustar a tua vida. Amém? Então, todas as coisas assim, que você às vezes pode fazer em pouco tempo, você leva muito tempo a fazer. Não, então vamos orar ao Senhor, porque está anormal isso aqui, né? Vamos botar dentro do tempo que é normal, porque eu preciso deixar tempo para Jesus, para a minha vida. Eu preciso, porque a gente trabalha muito para subsistência, né, irmão? São 8 horas, 9 horas com transporte por dia. Quem está trabalhando no secular, então, se não fizer uma administração do plano diário de vida, do tempo, vai ficar difícil ela servir o Senhor, né? Porque ela não vai ter tempo para Deus. Então, é necessário a gente fazer um planejamento da nossa vida. E não viver assim, desse jeito, conforme a coisa vai acontecendo. Não é assim. Porque aí, de repente, tu joga muito tempo fora, faz tudo que não é para fazer, aí chega no fim do dia, tem que voltar a desfazer muitas coisas que tu fez, porque tu não planejou, tu não orou. Amém? Então aqui o apóstolo traz um recado do terceiro céu que o Espírito manda ele escrever para os crentes ajustar suas vidas com relação ao reino de Deus. Né? Todas as coisas são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, às vezes, tem um desequilíbrio que está me dominando. Eu não consigo mudar, me obcequei naquilo, me obstinei naquilo. Amém? Então, veja que nós precisamos ser ferramentas na mão do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos agora que o Espírito Santo se disponha, que o Espírito Santo assim possa contar conosco nesta hora para fazer orações de guerra, de poder, para trazer vitória para o reino de Deus. Nós precisamos romper de novo na salvação por meio da oração pelos perdidos. Nós precisamos pedir para Deus rasgar esses céus que estão fechados e entrar naqueles territórios, resplandecer a sua luz, amolecer corações para receber a salvação. Porque não é tu que salva uma pessoa, irmão, você só precisa orar para Deus entrar ali com legalidade, porque o povo de Deus que está na terra pediu. E se o povo que está na terra pediu, Deus vem fazer. Amém? Porque você pediu segundo Deus e será atendido. Você não pediu para os ídolos do teu coração, você pediu para a edificação da igreja. Deus vai fazer. Precisamos orar mais. Os líderes estão precisando de oração, os presbíteros estão precisando de oração. Eu vejo claramente os líderes do exército, tem pessoas que não se ligou ainda, está desfocado completamente, não sabe o que fazer na igreja. Vamos voltar para o material, que isso nos foca, irmão. Nos foca. Isso faz a gente pegar a linha do reino. A gente precisa voltar a se atualizar. Mesmo os irmãos antigos têm que se voltar a se atualizar. Amém? Tudo que tu lê de Deus, tu medita durante o dia, tu ajusta. Tu vai acabar fazendo um ajustamento, nem que seja um pouco, mas tu vai ajustar. E cada vez que tu ajusta, tu produz para o reino. O reino cresce. Amém? Então, isto aqui é importante. Você fazer um balanço do plano diário de vida para você ver o que você está botando na lata do lixo de tempo. E que são coisas desnecessárias que você está gastando tempo e não precisa. Amém? Amém. Saudar os irmãos que entraram, então. Tinha chegado primeiro Sullivan, depois a nossa irmã Francinete, bem-vindo, meus irmãos. Zé Marcondes, Elizabeth, bem-vinda, irmã. Boa noite, irmão, para todos aí. Boa noite, Irmã amada. Núbia. E a irmã Núbia, glória a Deus. Bem-vinda, irmã, em nome de Jesus.
Amém? Então, hoje estamos aqui fazendo um regaita do Café com Cristo, hoje de manhã, e ele trouxe bastante alertas, conforme esse nosso vídeo também fez aí, né? A importância da gente estar revisando a consagração, procurando ver onde é que o inimigo pode estar roubando o meu tempo, né? Eu diria assim, fazer um pente fino na vida espiritual. Esse momento é muito importante. Nós estamos na última hora, né, irmãos? E é só a gente observar o mundo aí, né? Que as dores de parto estão aumentando, tudo está ficando mais, né? Mais guerra, mais confusão, o nosso país mesmo, tantos problemas que tem no país, né? E como é que eu estou? Amém? Se Jesus volta assim, né? E aí? Será que eu vou subir ou vou ficar? Como é que vai ser, né? Misericórdia, né, irmãos? Então a gente não pode ficar acomodado, né? Então vamos revisar um pouco hoje em cima desse tema. Então a primeira coisa que nós temos que olhar é a recomendação espiritual. Isso aqui a gente tem que ter como nosso arroz com feijão, né? O Atos 2:42. Vamos ver o Atos 2:42. Aqui mostra a receita para eu estar crescendo em vida, né? Receita para eu crescer. A receita para eu crescer em vida. Atos 2:42. O que diz ali? Como é que vivia a igreja primitiva, né? E perseveravam, primeira coisa, a doutrina dos apóstolos, né? Meditar na palavra, né? Meditar para quê? Para praticar a palavra, né? Amém? Para também ver as coisas que estão erradas, como foi falado no vídeo ali, e ajustar com o Senhor, né? Então, perseverar na doutrina, na comunhão. Importante ter comunhão, né? Mutualidade do corpo. Tem que estar reunido com os irmãos, hein? Comunhão e depois partir do pão. Partir do pão é entre todos os irmãos e o que é o partir do pão também, que o senhor mostra para nós, né? É o ministério da palavra, né? Nós estamos aqui partindo o pão, também é o partir do pão, o ministério da palavra. E esse item aqui que está muito importante, muito falado, que orações, né? Tem a oração que a gente falou na outra live, oração do quarto, e tem a oração intercessória, né? Tem vários tipos de oração. Então, aqui tem os 4 itens que eu não posso negligenciar. Perseverar na doutrina, comunhão, partir pão e oração, né? Amém? E ali foi colocado hoje para nós o cuidado que eu tenho que ter com aquelas coisas que são lícitas, quer dizer, que são do bem, né? Coisa do mal, dificilmente um crente vai praticar, né? Mas o inimigo ataca a gente aonde? Ele não ataca na parte que nós já estamos fortalecidos, né? Que Deus trabalhou em nós. Ele vai procurar os pontos fracos, né? Os lugares que nós somos deficientes. Então, essa palavra ali foi colocada, vamos ver de novo, que é o 1 Coríntios, vou ver o 10, 21 ao 23, que a gente fez uma oralha no início aqui. Então, aqui fala algo importante para nós, né? Essa palavra 1 Coríntios 10, aqui o título da minha Bíblia está aqui, o cristão deve fugir da idolatria, então ele fala de ídolos. Então, o cuidado que a gente tem que ter com os ídolos. Então, 1 Coríntios 10, vamos ver aqui a partir do 21. Então, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Agora o 22. Ou provocaríamos zelos do Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? E o 23. Isso que é importante a gente meditar nele. Todas as coisas são lícitas, né? Deus libera tudo para nós. Deus criou o homem com liberdade, livre-arbítrio, mas nem todas convêm, né? E aquilo que eu disse, as coisas negativas, dificilmente um crente vai praticar, né? Agora, aquilo que é do mal, mas e o bem? Aí que eu tenho que cuidar, né? Então, nem todas convêm, né? Nem tudo convém. Agora, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu tenho que ver assim, né? Primeiro ponto que eu tenho que olhar. Essa coisa vai trazer edificação para mim, né? Está me edificando. Vamos pegar agora, é a mesma mensagem, só que lá em 1 Coríntios
nós vimos o 10, né? 6:12. Vamos ver agora o 6:12. Ele vai falar quase a mesma coisa, só vai mudar no final. Ele falava que eu tinha que cuidar se edificava ou não. O que fala aqui agora? Todas as coisas me são lícitas, que fala mesmo que lá no outra passagem, né? Mas nem todas convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui eu acho muito importante. A outra falava que não edifica, né? O que muda aqui é que eu tenho que cuidar para não me deixar dominar por nenhuma delas, né? Tudo é lícito, eu não posso deixar que aquilo me domine. O que é o dominar, né? Que aquilo comece a roubar o meu tempo de edificação. Que aquilo começa a roubar. Pode ver que a hora que uma coisa rouba o tempo do Senhor, tranquilamente ali tem um ídolo, né? E a idolatria é algo que Deus sempre rejeitou. Então, se algo começa a roubar o meu tempo que eu tenho para Deus, sinal que tem ídolos. E eu tenho que cuidar com os ídolos. É aí que eu digo assim, que é importante a gente prestar atenção àquilo que está envolvendo muito o meu dia, né? A palavra diz que onde está o meu tesouro, ali está o meu coração, né? Então, eu tenho que cuidar o que eu estou valorizando tanto, o que me atrai tanto, né? Tudo é lícito, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Se eu deixar me dominar, o que vai acontecer? É ídolo. Eu posso identificar na hora, é ídolo, né? E a idolatria, a gente sabe que nos afasta do Senhor. Né? O Senhor nos chamou para Ele, nos escolheu, Ele nos deu uma promessa agora da gente reinar com Ele, reinar com Jesus, né? Na era vindoura. É uma promessa maravilhosa que nós temos. Então, a gente não pode negligenciar, então, a nossa consagração ao Senhor, né? E, para isso, tem uma palavra que abre muito para nós isso, que nós conhecemos bastante. É bom ver de novo aqui. Mateus 16, vamos ver aqui do 24 ao 27, né? Mateus 16, do 24 ao 27, é o Jesus falando, né? Nesse mesmo capítulo aí, no capítulo 16, ele falou sobre a igreja, a primeira vez que ele falou da igreja. Mas depois ele falou para os discípulos que nós somos discípulos, nós somos chamados pelo Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a gente sabe que é ir para o reino milenar, arrebatamento, né? O que eu tenho que fazer? A si mesmo se negue, rejeitar o ego, né? Tomar a cruz tem que operar em mim, né? Operar da cruz quer dizer que eu vou fazer coisas que meu eu natural não gosta. Envolve a cruz. Mas é quando eu ajo assim, que a cruz vai operar em mim, vai mortificando a carne. Aí eu sigo Jesus, e siga-me, né? Agora o 25, ele traz luz também para a gente aqui. Vamos ver o 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, da alma, vida natural, velho homem, o que vai acontecer? Perderá. Amém? Perde que a chance de reinar com Cristo Jesus, né? E quem perder a vida, né, natural, vida do mundo, né, por minha causa, por causa de Jesus, por causa do reino do Senhor, acha lá. O 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em troca de sua alma? Que fala, então, a importância que tem salvação da alma. Versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Então, tem obras que eu tenho que fazer. Obras implicam em quê, né? Deus quer me usar para implantar o reino dele na terra. E a implantação começa dentro de mim, no meu coração. Vamos ver outra passagem aqui, que mostra como é que eu devo... Aqui, vamos ver, Tiago 4, do 4 ao 7. Vamos ler a partir do 4 aqui. Essa passagem também nós conhecemos bastante, mas dificilmente a gente lê a partir do 4. Ó. Olha o que fala o 4 aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha aqui. Então, se eu começo a ser muito amigo do mundo, das coisas do mundo, né? O que eu estou sendo? Infiel. Amém?
eu estou sendo uma esposa infiel para Jesus, para o Cristo, né? Então, aqui fala, infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Misericórdia aqui, né? Ele mostra bem claro, Tiago sempre é bem claro, né? E o 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, né? O Espírito de Deus que está em nós, ele tem ciúme, ele não gosta quando nos vê traindo Cristo, né? Misericórdia. Então, qual a recomendação que dá aqui, né? E essa é a recomendação do Espírito, para eu me livrar de toda e qualquer infidelidade com o Senhor. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se eu quiser a graça do Senhor, eu tenho que me colocar numa posição de humildade, tem que ser humilde. Versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, aqui está o segredo. Tenho que me sujeitar a Deus, né? Então, o primeiro ponto muito importante desse versículo, me sujeitar, me submeter a Deus. Estar na submissão. Eu me humilhei, confessei, então envolve sempre uma confissão de pecado, e eu estou me sujeitando a Deus. E agora a segunda parte eu tenho que fazer também, é o mesmo versículo, né? Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então tem uma parte que eu tenho que fazer. Eu tenho que resistir ao diabo. Aquilo que eu estava comentando, né? O inimigo sempre vai procurar roubar o nosso tempo para Deus nas coisas que são lícitas, as coisas do bem. É ali que ele vai procurar me desviar. Ele sabe que do mal eu já consigo discernir e rejeito. Mas se eu investir, se o diabo investir nessa área aí, e eu tiver muito apegado nas coisas do mundo, nas coisas lícitas, né? Que não convém, né? É por ali que ele vai, então, fazendo com que eu perca, então, a coroa, né? Eu vou deixar de reinar com o Senhor. Misericórdia, né? Amém? Mas, então, foi colocado também no Café com Cristo, vamos ver Atos 28, aqui agora, foi falado sobre a importância de eu estar firme no Senhor, né? Falou sobre o barco, aquela passagem lá, a gente andou até compartilhando no canal já sobre o não sair do barco, tem uma mensagem que fala sobre esse tema, mas lá mostrou que Paulo teve um momento, né, bem difícil. Ele foi provado, mas Deus aprovou ele. Atos 28, vamos ler do 3 ao 6. Eles tinham chegado na ilha de Malta aqui já. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, Paulo estava se aquentando ali, né, na beira da fogueira. Então, ele jogou, atirou um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, estava no meio dos gravetos, a víbora, eu acho, né? Misericórdia. Prendeu-se-lhe a mão, ele levou uma mordida de uma víbora, e aquela ali matava na hora. Olha o 4, então, aqui. Quando os bárbaros, o pessoal da ilha, viram a víbora pendente na mão dele, ficou pendurada, então, misericórdia, né? Disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver, né? Disseram assim, você vai morrer, né? Era uma serpente, era uma víbora que a pessoa morria ali, eu acho que, não sei se não chegava nem um minuto ali, né? Agora o versículo 5. Porém, ele sacudindo o réptil, olha o que ele fez aqui, né? Sacudiu o réptil no fogo, botou no fogo, misericórdia. É isso que tem que fazer mesmo com aquilo que é trevas, né, irmãos? Botar no fogo, queimar tudo que é trevas. Botou, então, a serpente no fogo, Satanás no fogo. Não sofreu mal nenhum. Amém? E o versículo 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Vai cair. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Né? Olha aqui. Mas veja então o que aconteceu ali, né? Tem uma passagem que diz, Lucas 10:19, né? Vão pisar em serpente, escorpião, não vai me causar nenhum mal. Então, Paulo teve uma experiência assim, com uma serpente, uma víbora ultra venenosa, mordeu ele,
não aconteceu nada, né? Quer dizer o quê? Se eu tiver na posição correta, tiver no espírito, me consagrando, não, ela ia matar ele se ele estivesse na carne. Aí caia morto na hora, né? Mas não aconteceu nada com ele. Então a gente vê assim, isso ministra para nós a importância que tem de eu estar na consagração. Muito importante a consagração, né? Tá no espírito. Aí vão vir as provas. Nós estamos numa época de muitas provas, né? Mas a serpente vai ser jogada no fogo. Amém? O Senhor dá a vitória se eu estiver realmente numa posição de me sujeitar a Ele e resistir ao diabo, né? Amém, irmãos? Então fica essa mensagem. Acho que é na hora de compartilhar um pouquinho também. Não temos tempo aí. Então, vamos abrir em Tiago 1, versículo 12. Então, aqui diz assim, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Imagina assim, ó, o apóstolo Paulo, Deus tinha dito para ele que era para ele ir a Roma, porque ele ia comparecer perante o imperador de Roma, né? Mas ele estava viajando para ir a Roma e no meio do caminho ele avisou, né, que não era para eles embarcar naquele momento porque o tempo estava muito ruim e a viagem não ia dar certo. Mas o piloto, né, que era o que dirigia o barco, disse para o capitão não, que o tempo estava bom sim, que dava para ir. E o capitão concordou com o piloto e não com Paulo. Então, muitas vezes, nós vamos receber uma direção por parte da palavra de Deus, do ministério da palavra. No caso ali, o Paulo representava um ministro da palavra de Deus. E o mundo, a razão, vai dizer outra coisa, né? Então, nós temos que perseverar na direção de Deus, porque senão vai dar problema. E mesmo assim a gente vai passar por provas. Você vê assim, o apóstolo Paulo estava fazendo aquilo que o Senhor disse, ele estava viajando para Roma, né? Porque tinha um propósito que ele estivesse em Roma. Mas ele estava preso, e quem estava conduzindo ele era um centurião romano, né? Os soldados, outros prisioneiros também naquele barco, né? E ele foi, mesmo fazendo tudo certo, ele foi provado, ele passou por um naufrágio, né? Mas ele continuou perseverando, né? Então, quando o barco foi todo destruído ali, porque o capitão, né, e o piloto tinham ouvido a voz da razão e não a voz, né, de Deus, né? Mesmo ele estando certo, né, ele passou pela prova junto com todos os outros, né? Mas ele saiu dessa prova aprovado, né? Tanto que quando eles chegaram na ilha ali, ele auxiliou ali fazer uma fogueira, né? Foi picado pela cobra e não aconteceu nada. Quer dizer, ele passou por aquela prova e foi aprovado, porque a picada da serpente não produziu dano algum para ele. Por quê? Porque ele estava no Espírito, ele estava em obediência a Deus. Então, se nós estivermos em obediência a Deus, nós vamos passar por provas, mas vamos ser aprovados, né? E no final da nossa caminhada com Cristo, né? Quando se a gente for aprovado, nós vamos receber a coroa da vida e vamos participar das bodas do Cordeiro, do milênio da paz, né? Que o Senhor prometeu para aqueles que o amam, que nem diz aqui nesse versículo, né?
Mas nós temos que cuidar sempre o foco das coisas, né? O nosso foco, ele não pode estar nas coisas naturais. Então, vamos abrir em 1 Coríntios 15, 19. Diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, quer dizer, as coisas da vida, do meu dia a dia, as coisas diárias, né? Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança não pode estar nas coisas naturais, nas pessoas, nas bênçãos desse mundo, né? Das coisas que a gente recebe do mundo, mas tem que estar no reino de Deus e na justiça de Deus, né? Porque se nós estivermos colocando a nossa confiança no reino, né, nós vamos desfrutar das bênçãos que Cristo tem para nós, né? Da coroa da vida, desfrute do reino milenar, né? Vamos abrir também em Lucas 17, 20 e 21. É Jesus falando aqui, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus, para ser estabelecido na terra, ele tem que ser implantado no coração de cada um que se converte, de cada um que vem para o reino de Deus. Então, todos nós, membros do corpo de Cristo, nós temos dentro o reino, né? Está sendo implantado dentro do nosso coração, né? Então, hoje, né? O reino de Deus, ele está sendo estabelecido na terra. E de que maneira, né, esse reino vai ser estabelecido? Atos 2:42. Então, diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós temos que perseverar na palavra, estudando a palavra, né, meditando na palavra, comendo a palavra, praticando a palavra, tendo comunhão uns com os outros e com o Senhor, né? Eu tenho que fazer as primícias de manhã, né? Tenho que ter comunhão com o Senhor, tenho que ter comunhão no corpo, no grupo familiar, no culto, né? Então, essas coisas, elas fazem com que a gente fique em comunhão uns com os outros. No partir do pão, que é o compartilhar da palavra uns com os outros, né? E nas orações. Então, é muito importante eu estar em espírito de oração, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que eu tenho que orar sem cessar, né? Orar sem cessar. Por quê? Porque se eu estiver em espírito de oração, eu vou estar vigiando a hora que aparecer, né? Uma serpente aí, de repente, querendo me picar, eu estou em espírito de oração, eu estou consagrado, e não vai acontecer dano nenhum comigo, porque Deus vai estar me protegendo, né? Então, nós precisamos estar sempre em espírito de oração, amém? Então, nós temos que praticar a palavra, mesmo que a gente sofra. Às vezes, a gente passa por momentos de sofrimento, nós vamos passar por momentos de opressão mesmo, né? Nós vamos passar por momentos em que as dificuldades vão ser grandes. Paulo tinha passado por prisão, naufrágio, né? Picadura de serpente, quer dizer, se ele olhasse, ele dizia assim, oh Deus, eu estou aqui te servindo e tudo isso acontecendo, né? Jó chegou a dizer, oh Deus, olha, maneira aí, por que está acontecendo tudo isso comigo? Né?
Só faltava ter uma mulher para dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. Pois então, Jó, ele ficou murmurando, né? Ele só reconheceu no finalzinho ali, né, do 42, que tudo aquilo que ele tinha passado era para ele aprender a andar com Deus e não só a ouvir falar de Deus. Nós temos que ter experiências práticas com Deus, experiências de fé, né? Escolher por Deus diariamente, escolher praticar a palavra, escolher comer a palavra, participar da mesa do Senhor. Então, diariamente, nós temos que estar fazendo escolhas, né? E essas escolhas vão me aproximar de Deus ou vão me afastar de Deus. Depende do tipo de mesa que eu vou me alimentar. Se é a mesa do mundo, mesa das tradições, do agradar o ego, né? Ou se é a mesa do Senhor, se é a palavra que vem para me constranger e para me arrepender das áreas em que eu ainda não estou de acordo com o que o Senhor quer, né? E se eu começar a me ajustar, eu vou começar a ter vitórias, né? E a minha vida vai começar a melhorar, não porque eu sou maravilhoso, mas porque eu estou me consagrando, eu estou buscando o Senhor, né? Eu estou me ajustando à vontade do Senhor. E aí ele começa a me abençoar. Amém? Amém. Amém. Alguém quer compartilhar também? Está aberto para vocês também. Tem uns minutinhos ainda. Se alguém quiser compartilhar, que recebeu do Café com Cristo, recomendo assistir toda o Café com Cristo, né? Está lá no canal da Rádio TV Menorá. É importante a gente estar recebendo a mensagem, né? Que o Espírito trouxe ali, então, né? Através do Ministério da Palavra. Amém? Mais ninguém. Amém. Então, estamos finalizando hoje. Convidar a irmã Núbia a fazer a oração final, então, agradecendo ao Senhor. Amém. Puxa. Vamos estar agradecendo ao Senhor, né, por essa palavra de hoje, muito forte. Realmente, nós tiramos muita lição aí com a vida de Paulo, né, porque estava lá passando por toda aquela prova difícil, mas estava lá ali confiando em Deus e no Espírito, né, que é uma coisa assim que a gente não fica no Espírito, a gente está mais na carne do que no Espírito. Então, a vida de Paulo é um exemplo para nós, né? O Senhor possa nos dar graça, né, para que a gente chegue a essa realidade. A gente ainda não vive essa realidade, né? Mas que a gente venha estar vivendo em nome de Jesus. Quando a gente estiver passando pelas provas, né, em vez de reclamar, murmurar, a gente ficar ali glorificando a Deus, né? Servindo a Ele no Espírito. E o caso de Paulo aí foi isso, né? Ele estava no Espírito, né? Por isso que aquela serpente não fez nenhum mal a ele, né? O veneno dela não atingiu ele, porque ele realmente estava no Espírito. Se tivesse na carne, tinha morrido na mesma hora. Amém. Então vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer ao Senhor por essa palavra de hoje, por essa live, por todo compartilhar dos irmãos, né? Que o Senhor possa, Pai, estar crescendo em cada um de nós, possa estar aumentando a tua graça, para que a gente chegue a viver essa realidade, Pai, que a gente ainda não vive. A gente ainda não vive essa realidade como o teu servo vivia, né? Viveu naquela época. Que nós possamos chegar a essa realidade, Pai, de estar no Espírito, mesmo passando pelas provas, mas que a gente esteja naquele momento ali no Espírito, não na carne. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverar em cada prova, em cada tribulação que a gente está passando. Perseverar na tua palavra, confiando nela e praticando ela em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Abençoa também a live de amanhã, em nome de Jesus, e os irmãos que vão entrar também. E que o Senhor possa fortalecer cada um de nós e nos ajude, Pai, a vencer cada desafio que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, Manúbia, Sullivan, Francinete, que está aqui com a gente também, a Elizabeth, acho que já até. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, que possamos continuar perseverando aí na fé cada vez mais. Amém?
Amém. Deus Amém. abençoe a Deus abençoe todos. a todos.